Este é o som do silêncio. Um silêncio que esconde o inimigo mais mortal de todos. Um veneno invisível que permanecerá ativo por 24.000 anos. Mas esta cidade nem sempre foi silenciosa. Era Pripyat, uma cidade soviética modelo, jovem e cheia de vida. O lar dos trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Até que, a 1h23 da manhã de 26 de abril de 1986, a poucos quilômetros daqui, o coração de 2.000 toneladas do reator número 4 explodiu. E por dias, o mundo não soube de nada. Esta não é apenas a história de um acidente. É a história de uma teia de mentiras que custou incontáveis vidas e mudou o mundo para sempre. Tudo começou com um teste de segurança. Ironicamente, o objetivo era descobrir se o reator conseguiria produzir energia suficiente para alimentar suas próprias bombas de água em caso de um blackout, até que os geradores a diesel entrassem em ação. Mas o reator de Chernobyl, do tipo RBMK, tinha um segredo perigoso conhecido por poucos, um defeito fatal de projeto. Suas hastes de controle, que deveriam parar a reação nuclear, tinham pontas de grafite que, nos primeiros segundos de inserção, ironicamente, aumentavam a potência do reator de forma drástica. Naquela noite, uma série de atrasos e decisões ruins colocou os operadores em uma posição impossível. O reator tornou-se instável, uma fera adormecida. Quando o chefe do turno, Akimov, finalmente percebeu o perigo e pressionou o botão de emergência AZ5 para desligar tudo, ele, sem saber, acionou a armadilha. As hastes com pontas de grafite desceram, a potência disparou exponencialmente e, em segundos, o inferno explodiu. A primeira explosão destruiu o reator. A segunda, de vapor, lançou a tampa de concreto e aço pelos ares, expondo o núcleo nuclear brilhante para a atmosfera. O ar da noite se encheu de um brilho azulado, a ionização da radiação, um espetáculo belo e mortal. Os bombeiros chegaram em minutos, sem nenhuma noção do que enfrentavam. Eles pensavam ser um incêndio elétrico no telhado. Com bravura inacreditável, subiram e jogaram água no que podiam. Mas seus pés afundavam no betume derretido. Eles estavam no local mais perigoso do planeta Terra, recebendo em minutos doses de radiação que seriam letais milhares de vezes. Enquanto isso, na administração da usina a negação era total. O diretor insistia que o núcleo estava intacto. Uma mentira para proteger sua carreira, mesmo quando pedaços de grafite do núcleo estavam espalhados pelo chão. Quando a verdade sobre a escala do desastre finalmente se tornou inegável, começou a maior e mais desesperada operação de limpeza da história. Centenas de milhares de homens, os liquidadores, foram convocados de toda a União Soviética. Pilotos de helicóptero, em missões quase suicidas, voaram através da fumaça radioativa para jogar toneladas de areia, chumbo e boro sobre o núcleo em chamas para apagar o fogo. Mineiros de carvão foram trazidos para cavar em condições desumanas de calor e radiação, um túnel sob o reator para instalar um sistema de refrigeração e evitar que o material derretido atingisse o lençol freático, o que contaminaria a água de 50 milhões de pessoas. No telhado da usina, soldados apelidados de biorobôs corriam por 90 segundos cada, para jogar detritos de grafite altamente radioativos de volta para dentro do reator, recebendo em 1 minuto e meio a dose de radiação de uma vida inteira. E em Moscou, cientistas como Valery Legazov lutavam uma batalha diferente, contra a burocracia, o sigilo e a KGB, para forçar o governo a admitir a verdade e tomar as medidas corretas. A batalha por Chernobyl foi vencida pelo sacrifício de incontáveis heróis anônimos. Um sarcófago de concreto foi construído às pressas sobre o reator para conter a radiação. A cidade de Pripyat e uma vasta área ao redor foram evacuadas para sempre, tornando-se a zona de exclusão. As consequências políticas foram imensas. O desastre expôs a falência do sistema soviético, forçando uma política de glasnost, ou transparência, que acelerou o colapso da União Soviética. O legado de Chernobyl não é apenas a terra envenenada ou o aumento dos casos de câncer.
É uma lição sombria e eterna sobre o custo das mentiras, pois a verdade, quando enterrada, não desaparece. Ela cresce, se contamina e, um dia, explode com uma força que abala o mundo. E o preço dessa explosão é sempre pago com vidas humanas. A coragem dos heróis de Chernobyl nunca deve ser esquecida. Se você acredita que a verdade deve sempre vir à luz, inscreva-se no Códice Histórico e compartilhe esta história, para que o mundo nunca se esqueça do preço das mentiras.